A paz do Senhor, meus irmãos, como vai? Estamos mais uma vez aqui para trazermos a lição do próximo domingo, do dia 31 de maio, 2020. A lição é a lição 9, é o mistério da unidade revelado, tá certo? É o tema da lição. A verdade prática é Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. O texto áureo nós temos o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 5. O texto básico da lição, bíblico básico, diz assim, capítulo 3 de Efésios, versículo de 1 a 13. Então diz assim, Paulo fala assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Como me foi este mistério, manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são cordeiro e do mesmo corpo e participante da promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, foi-me dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Paulo faz menção aqui desse mistério revelado e das multiforme sabedoria de Deus na nossa vida. Nós temos o primeiro ponto, o mistério oculto no Antigo Testamento. Mistério oculto. Na verdade, nós vamos observar que a palavra mistério aqui significa no grego segredo. É segredo. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Tá certo? Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Tá certo? Estava guardado com Deus para revelar no tempo certo, na hora certa. Embora nós sabemos que os profetas, alguns homens de Deus, já tinham falado sobre este assunto, ou sobre essa revelação, mas não sabia como seria, não é? Então lá a gente lê no capítulo 12 de Gênesis, versículo 3, quando Deus chama Abraão, diz assim: e as nações serão benditas em ti. Isaías 11, faço questão de ler, Isaías 11 e versículo 10, que coisa linda. 11:10 de Isaías, diz assim, vamos ler aqui a palavra de Deus. 11:10 de Isaías, nós temos, e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Amém? Já estava fazendo menção desse fato,
dessa revelação, não é? Mas não sabia como era e o que era verdadeiramente. Isaías 49 também nós temos uma observação, o versículo 6, disse mais: pouco é que seja o meu servo, falando sobre o servo do Senhor, a luz dos gentios, que é o tema. Pouco é que sejais o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e tornar-lhes a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Deus já estava anunciando ali sobre essa revelação, mas não especificava, né, totalmente sobre isso. Mas acontece que o que esses profetas não sabiam era como era isso ia ser feito, né? Como isso ia ser feito. Mas Deus já estava direcionando, indicando que algo ia acontecer. Isaías capítulo 60 também fala, versículo 3, muito interessante: e as nações caminharão na luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Tá bem? E as nações caminharão à luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Tá certo? E começa já com esse tema: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém? Falando sobre que as nações seriam beneficiadas, alcançadas por essa palavra, por essa revelação. Acontece que nós sabemos que Deus não faz nada assim, sem dar uma dica, uma direção. E o profeta Isaías, que é o chamado profeta messiânico, aponta, né, o reino do Messias, o reino e que alcançava as nações. Tá certo? Nós temos também o segundo ponto, o mistério revelado no Novo Testamento. Tá certo? Novo Testamento. Em Gálatas capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo, eu já falei da outra vez, ele chama a atenção dos judaizantes, dizendo assim: olha, eu sou apóstolo, não por vontade de homem, mas por vontade de Deus. Tá certo? Por revelação de Deus, por vontade de Deus, por chamado de Deus. E no capítulo, em Gálatas também fala sobre esse assunto. Em passagem correlata, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Gálatas 1, eu leio. E que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Então Paulo foi beneficiado, ele chama do mínimo que Deus me deu, foi essa revelação do mistério revelado. O mistério revelado, que seria revelado em Cristo Jesus. O Messias, já profetizado, né? Em Miqueias 2:2 diz assim: e tu, Belém Efrata, de ti sairá um que será Senhor Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Em termos gerais, o mistério revelado é certo que é a igreja, tá certo? O mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração que o Pai idealizou tudo desde sempre, desde a fundação dos séculos, né? E prossegue com a execução da obra de Cristo. Então a obra de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, sua aparição, enviar o Consolador, faz com que torne agora um povo só, os gentios unidos com os judeus, um só povo, como a gente já vem falando. Também com a criação de uma nova humanidade, como também união de judeus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo, tá certo? Como ele falou. E a comunicação dessa verdade aos santos, apóstolos e profetas. Ele anunciou, enviou o seu filho e faz o seu projeto aparecer. Estava oculto do como seria. Os judeus pensavam que a palavra só era para ele, a salvação só era para ele, mas Deus já estava direcionando através dos profetas.
tá certo? Na sua multiforme sabedoria, que se tornou conhecida em mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo, por meio de quem? De Cristo. Cristo uniu um povo só. A multiforme sabedoria. Várias formas Deus tem como trabalhar. Tá certo? Várias formas. Várias formas e sabedorias. E essa sabedoria é Cristo, sabedoria de Deus. E Deus torna conhecido, certo? Significa a igreja de Deus, a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Então a missão da igreja, esse mistério revelado, tá certo? Que a igreja, através de Cristo, dá a capacidade à igreja de levar esse mistério a outros, aos gentios, a todos os gentios. A magnitude do mistério, outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo. Ninguém pensava que Deus ia fazer isso. Ele revelou até as potestades, ele traz esse termo, potestades, tanto os que estão no céu, os anjos bons chamados, foi revelado esse mistério de imediato ali, naquele momento, com Paulo trazendo essa múltipla sabedoria, como também os das trevas. Né? Ninguém imaginava que Deus ia fazer isso, apenas sabia que ia ser de alguma forma, e na sua multiforme sabedoria, ele manda Cristo, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Elas foram claramente reveladas em um livro antigo, Testamento da Lei e dos Profetas, no livro antigo do Testamento da Lei e dos Profetas, tá certo? E dos escritos, por exemplo, Gênesis 12, de 1 a 3, que a gente já leu, Deuteronômio 32, 43, Salmo 18, 49, Isaías 11, 10, como a gente já leu. O que estava oculto nas antigas gerações e não havia previsto, nenhum mesmo profeta do Antigo Testamento era capaz de imaginar que era dessa forma. O plano de Deus para a redenção em Cristo. Amém? O terceiro ponto fala do ministério pré-estabelecido por Deus, que é quase a mesma coisa que a gente está falando aqui. As riquezas insondáveis de Cristo, o mistério agora revelado, é anunciado e considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis, sem saber como medir. Não tem como medir. A expressão se refere às maravilhas e providências divinas que estão além do entendimento humano. Como é que podia imaginar que o Verbo se fazia carne e habitar entre nós, fazer homem, se fez fazer homem? Era Deus na terra. Era Deus na terra. Deus na terra, enganado. Filipe, quando perguntou assim, mostra o Pai e me basta. Ele disse, mas Filipe, eu estou há tanto tempo contigo, não sabe que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Era a revelação, a maior revelação de todos os tempos, de todos os séculos, de todas as épocas, é Cristo. Por isso que tudo de Paulo era Cristo, porque Cristo. O apóstolo compartilha com os povos essas boas novas e algo imensurável, certo? Sem medir, sem medição. Não tem como. Era um amor incomparável de Deus. Concluindo, para a gente dar um resumo rápido aqui, Deus revelou o mistério que esteve oculto. Hoje a graça e as escrituras sagradas, temos o privilégio de ter acesso a esse mistério. Eu e você, nessa igreja. Nesse sentido, o tópico primeiro explica que o mistério da igreja de Cristo, formada pela união entre os judeus e gentios, estiver oculto desde a eternidade. Aqui você deve pontuar que, com clareza, o mistério oculto é que os judeus e gentios seriam um só povo. Amém? No mesmo corpo. Que coisa, né? O segundo tópico a gente entende que expõe como que Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Vamos ver que destacar que o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo. A gente já falou sobre isso. E formada pelos povos e nações de todo o mundo. Todos podem ser salvos. Que bom, né?
O terceiro tópico mostra que desde a eternidade o mistério esteve encoberto. Deus estava calado, até revelar. Para ser revelado em tempo oportuno, ou seja, o mistério da igreja em Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Aqui você pode reforçar com a classe, com você, meu amigo, com você, minha irmã, com você, meu aluno, da sala de Casa Caiada. É que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Amém? Que só pertence os atributos ao Deus grande e verdadeiro, ao único Deus. Amém? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E mostra também a sua soberania e é sustentador daquilo que planeja de antemão. Nós, a igreja do corpo de Cristo, fazemos parte do ministério, ou do mistério revelado, ou do segredo de Deus revelado. Toma aí, Paulo, fala à igreja, fala ao povo. Quase a metade do Novo Testamento, Paulo fala sobre isso, sobre esse assunto, sobre vários assuntos. Doutrina da igreja. Paulo foi escolhido como apóstolo dos gentios. Amém? E que você seja escolhido, como é, para levar essa mensagem da palavra de Deus a todos os homens. Todos podem fazer parte da igreja de Deus na terra. Amém? Esse mistério não é mais mistério. Esse segredo já foi revelado. As outras coisas que virão, nas promessas, como eu disse, todas as promessas dos judeus lá, de bênção, também cabe à igreja. Agora é um só corpo, agora é um só povo, judeus e gentios estão num só corpo, numa só igreja, num só povo. Amém? E vamos pregar isso, levar essa palavra. Que Deus abençoe. Esse é um resumo rápido aqui, um resumo rápido da lição de domingo que vem. O mistério revelado. Mistério significa segredo. Deus revelou o seu segredo e Paulo escreveu. E a gente hoje está falando aqui. Que Deus abençoe, Deus ajude. Escute essa mensagem. Você foi escolhido por Deus. Amém? Deus escolheu você. Você foi enxertado na videira. 15 de João, versículo 3 por diante. E Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Que Deus abençoe.